Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro para conversarmos. E neste 18 de janeiro, que é o Dia Internacional do Riso. Eu sou muito fã daquele dístico da comédia romana, do tempo dos romanos, que em latim diz ridendo castigat mores, ou seja, rindo castiga, rindo critica os costumes. É a melhor coisa, a melhor crítica é a gente achar graça do ridículo de alguma coisa, né? Como a gente viu naquele senhor brasileiro lá em Amsterdã, todo vestido ridiculamente. Mas tem outra fórmula que eu uso, pessoal. Talvez tenha sido uma descoberta pessoal. Eu não li nenhum livro de psicologia. A gente se olhar no espelho e rir de si próprio. Para a gente perceber que tem certas coisas que se diluem num sorriso para si mesmo. Para ver que não é tão grave assim, ou que tem solução, porque tudo tem solução. Bom, os assuntos de hoje... Tem 2 discursos que eu vou comentar. Milei de Davos e hoje Lula em Pernambuco. E mais a busca e apreensão e quebra de sigilo do líder da oposição. Então vamos em frente, não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Bem, vamos começar pelo Jordi, líder da oposição. A Polícia Federal pediu, a Procuradoria-Geral da República, pelo subprocurador, encaminhou, e Alexandre de Moraes determinou busca, apreensão e quebra de sigilo nas coisas do deputado Jordi. Foi na casa dele, no gabinete dele, na Câmara, né? Não sei se avisaram o presidente da Câmara ou não, o Carlos Jordi. Eu lembro que o artigo 53 da Constituição diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, né? Atos no exercício do mandato, para preservar o mandato, que não é exatamente do deputado, mas de todos os que votaram nele e que estão representados por ele. Consta que haveria... tem que ser fortes indícios para fazer tudo isso, né? Indícios de que ele tinha contato com gente que invadiu as sedes dos 3 poderes. Ou vão fazer uma fishing expedition, vão procurar nos computadores dele, nos celulares dele, para ver se tem alguma coisa ou qualquer outra coisa que possa incriminá-lo, né? Isso aí já foi proibido várias vezes pelo próprio Supremo com traficantes, né? Com bandidos de facções, né? Não pode fazer isso. Mas, enfim, acho que isso dispara aquela coleta de assinaturas do deputado Van Hatten, né? Para uma CPI de abuso de autoridade. Precisa de 171 assinaturas de deputados. Mas, enfim, é um deputado, é um líder da oposição e é uma coisa grave. Significa entrar no íntimo da vida dele, embora a própria Constituição, no artigo mais importante, que é o 5º, né, das garantias fundamentais, no inciso 10º, esteja lá, são invioláveis a vida privada, a intimidade, a imagem, etc., né, além da inviolabilidade do mandato. Vamos. É mais uma, né? Não surpreende muito. Mas eu queria, entre 2 discursos, eu vou falar primeiro do mais antigo. O mais antigo é de ontem, né? Porque eu não tinha ouvido ainda a íntegra do discurso de Milei, de Javier Milei, o presidente da Argentina, e não vi nenhum jornal brasileiro, como se não tivesse existido o discurso dele na Conferência Econômica de Davos.
no Fórum Econômico, e foi muito importante. Foi uma aula magistral sobre as mudanças do mundo. Ele cita a Argentina como foco dessas mudanças, como exemplo. Enquanto havia liberdade na Argentina, ela era primeiro mundo. Sim, primeiro mundo. Foi onde surgiu lá no início do século passado o metrô, era um porto que rivalizava com o porto de Nova York, riqueza, abundância, o tango era cantado em toda a Europa, né? Saiu do Domingo Faustino Sarmiento, que mandou todos os professores para o exterior para se educarem e mudou a Argentina. De país agrário virou um país de primeiro mundo naquela época. Depois veio o populismo, a demagogia, o crescimento do Estado, o inchaço do Estado, e o país foi afundando. E Milei demonstra que quanto maior o Estado, menor a nação, porque a nação tem que sustentar o Estado. Aí, um Estado grande, sob a pretexto de socialismo, né, demagogia, e cobra imposto de todos, e todos empobrecem por causa disso. Ele diz que tem que haver liberdade. Liberdade para crescer, liberdade para empregar, liberdade para tudo. E o Estado tem que se manter nas suas funções de prestação de serviço, né? O Estado tem o monopólio da força, isso é importante. Aliás, ele disse no discurso monopólio da violência. Não, não é da violência. O Estado tem monopólio da força. Que a violência é o uso descontrolado da força. Deu 22 minutos e, ao contrário do que alguns canais aí disseram, ele foi aplaudido, sim. Fez-se um silêncio ouvindo essas novidades. Ele critica os neoclássicos do capitalismo, dizendo que eles estão se referindo ao mercado que já recebeu interferências do Estado. O Estado se metendo a corrigir o mercado acaba deformando o mercado. Não é mais esse mercado que se corrige sozinho. Demonstrou isso. Isso eu achei importante. Para quem estudou economia, eu estudei economia, eu fui coordenador de economia no Jornal do Brasil durante muito tempo. Para mim foi aprendizado, muito aprendizado. E aí fez um apelo aos empresários de todo mundo que não se deixem amedrontar pela casta política e pelos parasitas que vivem do Estado. Tem que retomar a prosperidade dando liberdade à economia. Socialismo é pobreza, coletivismo empobrece. Mais Estado é mais pobreza. Isso resume a fala de Javier Milei, que brilhou na conferência de Davos. Agora, um discurso de Lula, que eu achei brilhante também porque foi uma catarse, foi um desabafo, talvez por estar em Pernambuco. Depois de ter estado na Bahia, lá na Bahia ele lançou lá um acordo entre o governo federal, o governo da Bahia e o Senai para a criação de um parque tecnológico aeroespacial da Bahia. E a nota oficial diz que representa o ingresso do Brasil no mercado aeroespacial. Bom, mas aí Pernambuco estava lá retomando as obras da Abreu e Silva. Eu achei interessante que ele, no início dessa conversa, eu não sei quanto durou, eu ouvi tudo ao vivo, ele se sentiu obrigado a explicar o tal acordo que ele fez com o Chaves. Aí ele, muito jeitoso, consegue dizer o seguinte, que Chaves é muito impetuoso, diz sim para tudo, ainda que no dia seguinte ele tenha que não fazer aquilo que ele prometeu fazer. Aí ele foi no ponto. A Venezuela não entrou com 1 centavo sequer na construção dessa refinaria que vamos agora construir sozinhos. Aí ele explicou que o petróleo pesado lá da Venezuela teria uma despesa muito grande na refinaria para converter esse petróleo naquele óleo leve que a gente traz quando importa, traz do Oriente Médio, né? E que a Petrobras e a estatal da Venezuela não se acertavam por causa disso, e foi retardando, e não saiu e a obra parou, né? Bom,
Aí começou um desabafo. Aí ele disse que juízes e promotores do Brasil fizeram uma concertação, isso eu achei grave, subordinada ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, na investigação da Lava Jato para prendê-lo. Ele acabou criticando também os portugueses, dizendo que o Brasil tem a sina de fazer tudo por último. Não tivemos universidade, não tivemos imprensa, hospitais, medicina e tal. A independência se queixou de tudo. Aí cometeu um ato falho, que tinha orgulho de estar com a camisa amarela. Aí ele corrigiu a camisa cor de abóbora da Petrobras. Aí ele falou no ditador Vargas, que acabou no seu governo legal, depois, em 54, dando um tiro na cabeça por causa, inclusive, da Petrobras. E aí ele disse que poderia fazer isso, mas não com a criação que a mãe dele deu, dizendo que, meu filho, se baixar a cabeça, vão botar uma cangalha e você nunca mais levanta a cabeça. Aí ele lembrou, olha só, estava na cabeça dele, né, que vão para o inferno os pastores que ficaram mentindo a respeito dele, que ele tinha podido até voltar a ser eleito em 2014, mas achou que era direito de Dilma se reeleger, buscar a reeleição, e depois disse 54 capas de revistas chamando-o de ladrão, 680 primeiras páginas de jornais o chamando de ladrão, 13 horas de Jornal Nacional o chamando de ladrão. Mas como a mãe dele ensinou, ele não deu tiro na cabeça. E estou aqui no meu 3º mandato. E quando a mãe dele morreu, ele estava preso lá atrás ainda, no tempo das greves. Ele disse que havia delegados melhores que os juízes de hoje e me levaram para o enterro da minha mãe. Me fizeram uma proposta quando eu estava preso, um acordo. Eu ia para casa com tornozeleira se eu seguisse essa proposta, mas eu não sou pombo correio. Pombo correio tem aquele anel levando a mensagem na perna, né? Não troco a dignidade pela liberdade e minha casa não é prisão. Pois é, está cheio de gente que está presa em casa hoje. Aí ele explicou por que não saiu nada no primeiro ano. É como se tivesse uma lavoura abandonada, que agora, esse ano, ele preparou a terra, botou adubo e tal, e que este ano de agora vai ser o ano da colheita, segundo ele. Né? E que até aí chamou Bolsonaro de psicopata e se dirigiu a todos. Para ele, nós aqui somos todos ladrões, abortistas, comunistas, mas ele, a família dele, os filhos não são exemplo de família, disse ele. Mais adiante, disse que os governadores do Nordeste, em relação a Bolsonaro, que é como se fosse o capeta negando pão para eles. E aí, disse que vai inaugurar lá em Pernambuco, volta para Estaleiro, também em Porto Alegre, e aí criticou os empresários que querem derrubar os vetos dele para a desoneração da folha. Né? Disse que não fazem a parte dele porque não pagam salário, não dão estabilidade para os seus empregados, que será que não tem vergonha na cara, que sempre exploraram os empregados. Depois falou do hidrogênio verde, que é para a Petrobras e para atrair aciarias para o Brasil, que vai ao Ceará ainda criar uma nova escola do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e que esse é um país que recebe todos os investimentos, embora que tenha povo alegre com essa praga solta por aí. E disse que em 3 anos vai acontecer não a mesma coisa que já aconteceu lá atrás. Vai acontecer muito mais, porque ele está com idade avançada, mas na tesão política ele está com 20 anos. Eu achei que era importante transmitir aqui esse desabafo prolongado
do presidente da República. De Brasília, Alexandre Garcia.